Mirassol e Santos se enfrentam neste domingo às 18 horas em Mirassol pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Santos está na liderança do grupo A e também da liderança geral do Paulistão com 15 pontos. São 5 vitórias em 6 partidas, né? Apenas aquela derrota para a equipe do Palmeiras. O técnico Fábio Carille terá alguns desfalques para essa partida. Falaremos sobre isso, sobre o provável time do Santos, mas eu quero a sua opinião, o seu palpite aqui nos comentários. Quanto que você acha que será Mirassol e Santos? Quem que pode marcar os gols pelo Peixe? Me dê aqui a sua opinião. E se você também tá confiante, vai lá na 1xBet, link no primeiro comentário fixado, porque tenho aqui odds da partida entre Mirassol e Santos. Uma vitória do Mirassol tá pagando 2,77, um empate 3,08 e uma vitória do Santos, não sei vocês, mas acho que dá para o Santos ganhar, tá pagando 2,5. E o melhor de tudo, entrando nesse primeiro link do comentário fixado e utilizando o meu cupom NGLUZ, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.560. Então, corre lá na 1xBet e faça a sua aposta com responsabilidade, tá certo? Bom, vou começar a falar então sobre essa partida, né? Só recapitulando aqui que o Santos está na liderança, como eu falei, com 15 pontos. O segundo colocado é a equipe do Ituano com 4. Portuguesa logo atrás com 3 pontos e o Santo André com 2 pontinhos. E a equipe do Mirassol está na vice-liderança do grupo C. Primeiro colocado é o Bragantino com 11 pontos, o Mirassol aparece com 9, Inter de Limeira 7 e o Corinthians 3, está na lanterna do seu grupo. Então, é um confronto importante também para a equipe do Mirassol, né? Porque se a gente olhar aqui no grupo C, a Inter de Limeira está próxima, né? Então, e tem um jogo a menos, né? Em comparação à equipe do Mirassol. Então, para eles é importante essa vitória também diante do Santos. E aí, o Santos terá alguns desfalques que nem viajaram para esse confronto. O Kevson, como vocês sabem, né? Infelizmente, tá com essa lesão grave que vai tirá-lo na temporada, lesão no joelho. Não teremos também o Felipe Jonathan, que foi preservado desde também do último clássico contra o Corinthians, que ele não entrou em campo, ele que sofreu um pisão no tornozelo. Então o técnico Fábio Carille deve preservar Felipe Jonathan para o clássico contra o São Paulo na quarta-feira de cinzas. Juliano também ainda não está recuperado, existe inclusive a dúvida, né, se ele terá condições pelo menos de ficar à disposição no clássico contra o São Paulo, mas também sequer viajou. Furt está com um probleminha no adutor da coxa, também não jogou contra o Corinthians e não viajou para enfrentar a equipe do Mirassol. E Joaquim está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Mirassol também. E aí, em relação a escalação do Santos, né? A dúvida é em relação a Nonato ou Casares. Casares também contra o Corinthians, ele acabou saindo mais cedo por conta de um entorse no tornozelo, estava bem inchado a região, teve uma certa melhora, mas ainda não é confirmado que ele seja titular. Acho que pode ser que ele jogue alguns minutos e tal, mas opinião, tá? Se eu tivesse que apostar, acho que o Nonato começa jogando essa partida. E aí, a provável escalação do Santos é a seguinte: João Paulo, Aderlan, Gil, Messias e Rainer. Rainer mantido na lateral esquerda e Messias entrando no time. João Schmidt, Diego Pituca, Otero, Nonato ou Casares, Guilherme e William Bigode. Muita gente pedindo também o Morelos como titular. Eu faço parte, eu acho que o Morelos deveria já iniciar como titular, para já pegando uma sequência, ritmo, aquela coisa toda. Mas aparentemente Bigode deve começar entre os titulares. Uma coisa importante também, Otero tá pendurado, tá? Então, se ele tomar o terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do São Paulo. Então, bom segurar a onda, né? Porque o Santos vem com bastantes desfalques importantes. Otero, que vem fazendo um bom campeonato paulista, seria uma pena perdê-lo nesse momento. Olhando também a escalação, né? Acho que uma coisa que a gente também pode ser uma certa preocupação, e principalmente pelo que a gente assistiu contra o Corinthians, é em relação ao Nonato.
Eu não acho o Nonato esse cara para ser o homem de criação do time do Santos e tal. O Casares, no começo, contra o clássico contra o Corinthians, ele até que foi bem, aí infelizmente ele acabou se machucando. Mas eu não vejo o Nonato esse cara tão ofensivo, tão criativo assim. Então, imagino que vai ter que ter uma certa ajuda, até mesmo do próprio Otero, que pode ser que caia um pouco mais para o meio, né? Saindo um pouco ali das pontas, do João Schmidt, do Pituca, que são jogadores também que ajudam nessa criação, né? Então, acho que pode ser um meio-campo bem coletivo ali, um ajudando o outro. Mas essa é a preocupação, né? E, obviamente, questão de substituição. O Santos está com bastante desfalques consideráveis, né? Principalmente ali no meio-campo. Pensando numa substituição, pode ser que o Carille tenha um pouquinho de dor de cabeça, né? Vamos colocar assim. Mirassol, vamos aí, provável escalação do Mirassol, Alex Muralha, né? A maioria conhece o Muralha, Rodrigo Ferreira, Lucas Gasal, Luiz Otávio e Warley, Danielzinho, Chico Kim conhecido também, Gabriel, Negueba, Fernandinho e De La Torre. De La Torre é esse que jogou no Atlético Paranaense, né, uns anos atrás. É um time que tem bons jogadores, tem jogadores também que podem incomodar, né, o time do Santos. Fernandinho é um jogador rápido, tem que tomar cuidado, caindo ali pelo Aderlan. Então, tem alguns jogadores interessantes. Acho que a equipe do Mirassol é um time organizado, tá? Não acho que o Santos vai ter vida fácil, mas dá para vencer. Dá para vencer. E uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, o Mirassol sofreu até aqui 7 gols. A maioria dos gols sofridos do Mirassol é um ponto forte do Santos, que é o jogo aéreo. O Santos, nos últimos jogos, vem conseguindo suas vitórias assim. Escanteio, aparece alguém para fazer o gol, o Santos que cruza a bola e sempre chega alguém com perigo, né? Ou vai para a linha de fundo, ou até mesmo falta, até mesmo no próprio escanteio. Então, acho que é uma arma que o Carille pode explorar para esse jogo. Essa questão da bola aérea em cima do Mirassol. E aí, é um Santos que dá para pegar uma certa gordurinha ainda mais pensando na classificação geral, tá? Eu não sei se vocês acham que eu tô sendo meio que precipitada, mas eu acho que a classificação para o mata-mata tá muito bem encaminhada para o Santos. Mas aí, olhando na classificação geral, o Santos tem que se preocupar, né? Para tentar, se for para o mata-mata, ter a vantagem de jogar dentro dos seus domínios, na Vila Belmiro ou outro estádio, caso o Santos queira mandar, né? Então, tem que pensar nisso também. E, por exemplo, o São Paulo ontem perdeu para a equipe da Ponte Preta. O São Paulo ainda tem um jogo a menos, né? E o Santos vai enfrentar o São Paulo na quarta. Então, pode ser que, dependendo do que acontecer hoje contra o Mirassol e depois também contra o São Paulo, o Santos consiga ficar em uma vantagem com a equipe São Paulina, mesmo se eles vencerem o jogo que tá faltando, né? E aí tem que torcer para um tropecinho ali do Palmeiras, que o Palmeiras tá perto ali do Santos e também ainda tem um jogo a cumprir. Mas é basicamente isso. Santos vai enfrentar esse time do Mirassol com desfalques, mas eu acho que é possível vencer sim, tá certo? E um recadinho. A partida terá transmissão do Paulistão Play, da Record e também do Diário do Peixe, né? Do Diário do Peixe estarei lá nos comentários com o Caio Russilo, então está feito aqui o convite para você acompanhar essa partida lá no Diário do Peixe, aqui no YouTube, tá? Só colocar Diário do Peixe aqui no YouTube na hora do jogo que você escuta os meus comentários e a narração de Caio Russilo, tá certo? Grande abraço para vocês, depois da partida a gente se encontra aqui para analisar como é que foi Mirassol e Santos. Grande abraço para vocês e até a próxima.